O mundo tem vivido dias difíceis. A humanidade não sabe o que fazer. Mas existe uma solução. Escute Deus. Com a palavra, o pastor Nelson Rocha. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, no versículo 18, diz assim a palavra de Deus: porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Nessa fala, o apóstolo Paulo está discursando sobre o seguir exemplos e ter uma conduta condizente com a fé que professamos. Fique imaginando como isso seria algo de peso diferente do que compreendemos atualmente, especialmente pelo fato de que o povo da época em que Paulo escreveu essas palavras não tinham a revelação e a tecnologia de pesquisa que possuímos nos tempos de hoje em relação às Santas Escrituras. Mas se tem algo que eu creio que não mudou nesse tempo todo, é o que significa a palavra inimigo. Notavelmente, o sentido de amigo parece que mudou ou está em mutação, mas o de inimigo não. Por definição, inimigo é qualquer coisa ou ação ou pessoa cujas ações voluntárias ou involuntárias se somam ao contrário dos interesses de outrem. Um dos conceitos que eu li falava em sintonia diferente, outra em tirar do foco, outras mencionaram até maldade e ódio como sinônimos de inimigo. Tremendamente, infelizmente, todos se aplicam às palavras de Paulo aqui sobre os inimigos da cruz de Cristo. Inimigo da cruz é qualquer coisa ou pessoa que aponte em outra direção do que a cruz, ou melhor, do que Deus quer mostrar através da cruz. E com a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, eu posso dizer então que inimigo da cruz é quem desvia o olhar da cruz. Já ouviu discursos falando de um Jesus que parece que não foi à cruz? Um Jesus que cura, um Jesus que faz prosperar, um Jesus que consola, que liberta, que muda a vida, que deixa tudo melhor, um Jesus que é vencedor. Tudo isso é 100% verdade, mas nada disso é Jesus, nada disso é a cruz completa e nada disso substitui a cruz. Aliás, Jesus só é e faz tudo isso por causa do seu sacrifício na cruz. Sem a cruz, ou o que aconteceu nela, nada disso teria autoridade para acontecer. Sempre que o discurso for um evangelho facilitado, sempre que o discurso for
um evangelho sem sacrifício, a inimizade com a cruz aparece patente. E como disse o apóstolo Paulo, sobre essas pessoas eu digo chorando. O problema não é gostar ou deixar de gostar, nem tampouco concordar ou deixar de concordar. O problema é entender que as Escrituras Sagradas dizem claramente, cada vez que eu leio Isaías capítulo 53, cada vez que eu leio a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, cada vez que eu leio o Evangelho de São Mateus, capítulo 28, cada vez que eu leio todo o livro de Apocalipse, quanto mais leio, mais me convenço de que sem cruz não tem evangelho, sem cruz não tem salvação. E me perdoem a franqueza, Jesus sem cruz, nem Jesus é a mesma pessoa. Sem sombra de dúvida, é indispensável entender o que é a inimizade com a cruz. Por isso, eu considero isso tão grave. Uma coisa é dar menos ênfase, outra coisa é tirar a cruz do foco completamente e, portanto, se estabelecer como inimigo da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. O outro ponto que quero enfatizar, terminando essa palavra, é que éramos outrora inimigos de Deus, ou seja, a nossa condição de inimizade com Ele era antes da cruz. Portanto, o sacrifício de Jesus Cristo deve servir como um elemento pacificador entre nós e o Pai, nunca de inimizade. E eu não posso concluir essas palavras sem dizer que Jesus foi muito claro em relação a um aspecto hoje muito pouco valorizado. Jesus Cristo disse: quem não é comigo é contra mim. Posicionemo-nos de maneira correta em relação à cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Deixe Jesus Cristo e este crucificado entrar no teu coração. Deixe Jesus Cristo e esse crucificado e ressuscitado habitar a sua vida, e você será tremendamente, poderosamente transformado na verdadeira transformação, aquela que vem de dentro para fora, numa conversão maravilhosa, onde o poder de Deus atua na vida de todo aquele que crê. Que Deus te abençoe e até a próxima, em nome de Jesus. Você acabou de ouvir o pastor Nelson Rocha, da Igreja Unida do bairro São Geraldo. Participe dos nossos cultos, todos os domingos às 9h30 da manhã e às 18 horas. Quartas-feiras às 9 da manhã e às 8 horas da noite. E aos sábados às 20 horas. Igreja Unida, Rua Mangaratiba, 189, bairro São Geraldo, Belo Horizonte, Minas Gerais. Você será muito abençoado.
Uma bênção espera por você.